Para realizar a palestra com o tema Políticas de Inovação e Ecossistemas de Inovação, convido o Dr. Alan Cormack, professor adjunto da UFRJ no programa de Engenharia de Produção. Bom, enquanto está colocando aqui a apresentação, primeiro eu queria parabenizar a iniciativa. Eu acho que o próprio tema da palestra, deixa eu só até fazer o setup aqui. Tá. O próprio tema da palestra, eu vou falar um pouco de política e inovação. Sei que está todo mundo com fome, então vou tentar ser breve. Me deram 10 minutos, vou fazer esse desafio. A gente fez a troca da palestra porque acabou falando muito assunto do que eu vou tratar aqui também. Tá? E queria parabenizar a organização do evento, porque esse é um exemplo do tema que a gente vai falar aqui. Juntar 3 institutos recentemente pensados, planejados e tudo mais. Colocar essa galera, mais de 100 pessoas online, não sei quantas tem acompanhando, para discutir inovação de forma estruturada, com humildade, de ouvir, entender, pensar arranjo, pensar configurações, é uma etapa crucial. Eu vou falar aqui um pouco da experiência que a gente teve na UFRJ, tá? Espero que traga alguns insights. Alguém pode falar, pô, mas o Alan da engenharia, enfim, vou falar um pouco do meu currículo, por que eu estou aqui. Mas eu acho que é justamente trazer esse caráter diferenciado, não ser da área médica e tudo mais, mas mostrar como institucionalmente a gente fez isso na UFRJ de forma orquestrada e tem dado bastante resultado. A gente está aprendendo bastante coisa ainda, mas vocês vão ver que tem resultados legais. E eu trouxe alguns cases que espero inspirar vocês. Eu fecho os slides falando de algumas provocações, tá? Bom, me apresentando, eu sou membro do professor Alan Cormack, sou membro do Comitê de Inovação da UFRJ. Então, como a colega acabou de mostrar, esse comitê é aquele comitê gestor da inovação, uma vez que a gente tem a nossa política definida, isso está escrito lá, que é justamente um ambiente institucional onde a gente define todas as resoluções, diretrizes e orquestra toda a estratégia do que a gente vai fazer em termos de inovação, empreendedorismo inovador, e na prática, como é que a gente materializa em termos práticos tudo isso que a lei pede para a gente fazer de forma operacional e de forma assertiva, tá? Então, eu sou membro desse comitê, sou diretor atualmente do Inova UFRJ Macaé, que vocês vão ver que é uma instância que a gente criou, porque a UFRJ é gigante, igual vocês aqui em termos de institutos, ainda tem conexão com o Ministério e tudo mais. Então, parabenizo o trabalho que vocês fazem. Eu estou rindo aqui porque eu falei, tá igual a UFRJ quando a gente discutiu isso lá atrás. Vocês já fazem muita coisa, falta talvez estruturar e dar mais visibilidade ainda ao que vocês já fazem. Então, é um problema bom. E aí é um problema bom, por que eu vou falar que é um problema bom? Porque uma vez que a gente desenha isso, vocês vão resolver várias dores que foram sinalizadas aqui. Captação de recursos. Então, uma vez que você é um laboratório reconhecido pelo MCTI, pelo PNIP, vocês vão conseguir acessar recursos da FINEP, que hoje vocês provavelmente não conseguem, dependendo da configuração do edital. Então, assim, organizar essa casa, e quando eu falo organizar a casa, é escrever documento alinhado ao requisito legal e as resoluções específicas que vocês precisam ter para poder alcançar determinados recursos. Vai ser um fator bastante positivo, tá? Então, eu sou diretor dessa área lá, sou vice-coordenador do CRIOS, que é o Centro de Referência e Inovação para Operações Sustentáveis, e coordenador do Programa de Engenharia de Produção. E aí, só um destaque, tenho experiência nacional, internacional em várias empresas multinacionais, muito focado no óleo e gás, que é um dos desafios que a gente tem em transição energética, bem significativo, né? Vou falar até um pouco hoje sobre emergência climática, bem brevemente. E a gente coordenou, eu falo que esse projeto foi um privilégio. Eu sou fruto da educação brasileira, então eu formei na UF, fiz mestrado na UF, o doutorado foi na PUC com bolsa, e fiz iniciação científica e tecnológica, então eu devo estar nessa conta da CAPES aí, do TNPq, do aluno que depois fez o mestrado, doutorado e virei professor, inclusive, da UFRJ. Então eu cumpri o ciclo completo. E eu falo que a iniciação científica e tecnológica que vocês fazem, o ensino, a pesquisa, ele tem um valor muito grande e precisa ser reconhecido. E aí eu acho que, vou falar mais à frente, a gente tem várias iniciativas sendo feitas nesse sentido, tá? Bom, essa é a jornada, não vou entrar muito, mas passar em 6 momentos principais. A primeira, uma visão geral do fomento à inovação e da legislação, a importância da política de inovação institucional como requisito legal, ecossistema e o papel estratégico que isso tem para fazer as transformações necessárias para a sociedade, que vocês já fazem, mas talvez de forma ainda mais estruturada. O que está posto hoje foi legal que a gente não alinhou com ninguém aqui, e eu trouxe falando da política do CNDI, da Estratégia Nacional do Complexo Econômico e Industrial da Saúde, que é a realidade de vocês. Na minha área lá da engenharia, a gente fala muito de transição energética, transformação digital, mas eu fiz um exercício de tentar trazer
o recorte para a realidade de vocês, mostrar um caso que eu acho bem legal, do Rafael Fassi, que é o procurador-geral, acho que ele está como procurador ainda do Estado de São Paulo, e aqui, quem está online, eu acho que é legal, vale a pena segui-lo no LinkedIn e tudo mais. Ele criou um toolkit do MCTI, justamente tentando facilitar a implementação de algumas coisas que eu vou trazer para vocês, e algumas provocações finais para a gente discutir, tá? Aqui eu não vou entrar muito, eu posso passar esse material para vocês, a colega acabou falando, estava nos slides lá. A gente tem que lembrar que a inovação, pesquisa, desenvolvimento científico e tecnológico, ele não é de agora, ele parte da Constituição de 1988, do artigo 218, e seu desdobramento, e tem a primeira lei de inovação de 2004, que era complexa, confusa, e foi revisitado. E aqui eu vou destacar duas legislações principais, que eu acho que é o momento que vocês talvez estejam agora para poder discutir, tá? Que é o Marco Legal de Ciência e Tecnologia, ele vai fazer quase 10 anos daqui a pouco, então já tem bastante tempo, tá? E o Decreto Federal, que justamente eu grifei ali, a seção 2, fala da política de inovação da Instituição Científica e Tecnológica de Inovação. Como vocês fizeram esse movimento de ser reconhecidos como ICT, se vocês não criarem uma política de inovação, e aqui é uma provocação mesmo, eu vi que o INCA tem, tentei achar do INTA, acho que tem algum movimento nesse sentido, e do INC, já de criar, de estruturar, ou já está estruturado, pelo menos eu não tive acesso. Essa política é um dos principais instrumentos, inclusive se já tiver, vocês podem revisar, se quiser encapsular alguns elementos novos, para ter mais ganhos em termos de acesso a recursos. Tá? Então, destacando aqui, é importante frisar o seguinte: o marco legal ele começa lá na Constituição de 88 e ele foi sendo continuamente revisitado. Inclusive, hoje existe um GT a nível do governo federal de fazer a revisão, porque ainda está extremamente burocrático. O Bruno Portela, até meu amigo pessoal, a gente conversou bastante, ele falou que ano passado voltou de Israel e ficou assustado com as coisas que a gente tem lá. Porque, por um lado, o nosso arcabouço legal e jurídico é robusto, mas ainda é pouco implementado. Então, não é um problema de segurança jurídica, mas é talvez de disseminação, sensibilização da informação do conhecimento e de padronização. E aí eu conheço, Jane, né? A gente conversando mais cedo, e é engraçado que às vezes o próprio controle fomenta a implementação, mas dentro do próprio controle, a AGU, o conjunto mais, criam-se regras, porque o servidor ali não quer assinar com medo de que esteja sendo feito algo errado e tudo mais, e aí cria-se regras que burocratizam o processo e tudo mais, e faz dificuldade de acessar o recurso. Aqui eu trouxe o nosso caso da UFRJ, que fique claro que não é uma ideia de a nossa política é a melhor do mundo, é ideal, a ideia não é essa, mas é trazer como elemento de reflexão em termos de estrutura. E se vocês forem ver, a gente lançou nossa política em 2021, a exigência do marco legal foi de 2016, e aí não é que foi tardia a nossa publicação, mas a gente fez um esforço muito grande de ouvir diversas universidades, fez benchmark com a Unicamp, enfim, entendeu como é que essas políticas estavam sendo estruturadas e tentamos criar um arcabouço bastante estruturado, e tudo aquilo que não cabia naquele momento, que a gente não sabia como fazer, a gente definiu nessa política a instância do Comitê Gestor de Inovação e criou resoluções específicas. Então, exemplo, a gente criou depois resoluções específicas do inventor independente, resoluções para como é que deveria ser feito o compartilhamento de laboratórios multiusuários. Agora, recentemente, há 3 semanas, a gente aprovou no âmbito do comitê com o reitor, nosso reitor Roberto Medronho, uma resolução específica para afastamento para servidores e servidoras que querem criar startup, spin-off e tudo mais, porque na prática esse pessoal pedia licença para assuntos particulares e a gente perdia a informação que essas pessoas estão gerando inovação na prática, estão desenvolvendo tecnologia, estão pedindo um afastamento para talvez implementar uma spin-off, uma startup, um novo processo, tá? Então, eu só trouxe aqui, onde que é o laser? Aqui. Eu só trouxe algum highlight, o QR Code que vocês podem acessar na íntegra, se jogar no Google também é fácil de achar. Um highlight aqui do que aparece como elemento integrador e que é a nossa base. Então, fortalecer o ecossistema de inovação. Então, a nossa política inclui a palavra ecossistema, porque o FRJ, como eu falei, é gigante, igual vocês, institutos e tudo mais, e a gente tinha muita dificuldade de capilarizar a inovação em toda instituição. Então, a gente queria uma visão de ecossistema para dialogar e desenvolver essas atividades conjuntas. E a gente sabe que o meio acadêmico tem muito ego, vaidade, que o laboratório do professor A, da professora B, e a ideia é, não, peraí, o laboratório é institucional, é da universidade. Então, ele é um recurso compartilhado, que é um bem público e que precisa ser dado o melhor uso daquele equipamento, daquele laboratório. Estimular o desenvolvimento de estruturas descentralizadas, como eu falei, em cada centro da UFRJ tem
a Inova, que eu vou mostrar ali, mas tem em cada centro uma instância de inovação, onde eu sou diretor lá do Inova UFRJ Macaé, e a gente facilitou muito o fluxo, porque a inovação ocorre na ponta. A inovação vai ocorrer ali na pós-graduação, alguém gerando uma ideia, vai ocorrer numa prática clínica, numa mudança de protocolo. E qual é o fluxo para isso percorrer? A gente tinha muito essa dificuldade. Então, a política trouxe mais clareza com isso. Incentivar a disseminação da cultura da inovação. E aí eu falo e me coloco à disposição para vocês. Eu não sei se vocês têm disciplina de empreendedorismo inovador e tudo mais, mas é muito legal, porque a gente tem que discutir isso da base, da pós-graduação e tudo mais. Mostrar o empreendedorismo como uma oportunidade de carreira. E não assim, hoje no Brasil você fala que um bolsista, ele é. Tanto que quando teve reajuste da bolsa, falaram que era reajuste de bolsa acadêmica estudantil. Pesquisador que não é uma profissão. Então a gente precisa mudar esse paradigma. Pesquisar dá trabalho, gente. Pesquisar é uma profissão. Quando você vai no mundo afora, ou você é um bom pesquisador, ou você é um bom professor, ou você é híbrido e você tem perdas e ganhos e tudo mais. Aí alguém falou aqui do fazer pós-germana, se não me engano. Já tem que fazer, tem que ser especialista e tudo mais. Minha avó falava que quem muito abraça, pouco aperta. E é isso, tem que definir um foco, senão você não consegue abraçar tudo, você não consegue fazer nada com competência, tá? Apoiar projetos de mentoria e tudo mais. A gente lançou a primeira competição universitária para inovação também. Então, como é que a gente fez essa governança estratégica? O NIT, a antiga agência de inovação da UFRJ, virou Inova UFRJ, teve uma mudança de nome, tá? Para trazer mais elementos. Então, é nesse NIT que a gente faz toda a política de propriedade intelectual e transferência de tecnologia. Eu vou mostrar na prática como é que a gente fez a nossa vitrine de tecnologia e tudo mais. A gente criou o Conecta FRJ, mapeou mais de 1.480, não lembro o número de cabeça agora, mas já está mais de 1.500 laboratórios internos da UFRJ. E aí é que eu estou falando de trabalho de mapeamento mesmo, ou seja, mapear o que vocês têm de forma estruturada, já com formulário padrão que a gente consiga depois lançar no formulário do MCTI, no PNIP, que vocês vão conseguir acessar recursos. Então, vale a pena fazer esse trabalho de orquestração. A gente tem 4 incubadoras aqui, faltou até a logo da NH, é uma incubadora de impacto social. Incubadora, centro de inovação, tem o nosso parque tecnológico e tem essas instâncias de inovação do Sistema Inova. Então, essas instâncias foram basicamente para a gente ter em cada centro um ponto focal que olhasse o CT vai olhar o centro de tecnologia, o centro de Macaé, no caso, eu olho, o CCS, centro de saúde, vai olhar aquelas demandas, porque são demandas muito específicas dependendo da área. Então, a gente precisa ter uma governança orquestrada para extrair o máximo de ganho dessas oportunidades, tá? Aqui eu trouxe um case do óleo e gás, porque, não sei se vocês sabem, mas a ANP, Agência Nacional do Petróleo, tem a cláusula compulsória de P&D, que exige contrapartida de 1% do faturamento bruto das empresas de óleo e gás para investir em P&D e tudo mais. Tá. Estou aqui com a plaquinha, tá? Vou correr, porque senão eu vou jogar um microfone aqui em mim. Tá? Então, aqui é como é que é o nosso ecossistema, as empresas que a gente atua e como é que a gente se integra com outros ecossistemas também. Esse projeto só foi possível porque a gente tinha uma política de inovação desenhada, foi um projeto de 1,5 milhão, 2 milhões da FAPERJ, que era para desenhar a esteira de inovação. Esse edital foi o primeiro edital que era para integrar unidades de inovação de uma mesma instituição. Então, se vocês não têm uma política desenhada, escrita, e como é que isso é feito, vocês não conseguiriam, por exemplo, concorrer a esse edital. E a gente conseguiu dar ordem de 1,5 milhão para estruturar a nossa vitrine de tecnologias, que eu vou mostrar, para desenhar isso aqui, que é o seguinte: como que a inovação pode ocorrer na FRJ? A gente tem múltiplos caminhos que a gente fala, pode vir através de uma demanda dos Inova descentralizado, times de competição, cursos acadêmicos, disciplina de empreendedorismo e inovação, laboratórios. Isso pode passar por uma etapa de ideação, pré-incubação, incubação, aceleração. A empresa madura pode fazer transferência de tecnologia, ou seja, a tecnologia avança até um determinado TRL. Eu não faço patente, porque aquilo não me interessa ser patente, mas o NIT me ajuda a falar, não, isso aí pode fazer transferência de tecnologia. Eu não sei se é comum para vocês, mas transferência de tecnologia, Israel faz muito isso, tudo mais, você desenvolve um fármaco, a empresa pode olhar a vitrine e falar, pô, eu quero comprar essa tecnologia, fazer essa transferência. Paga 3 milhões, o pesquisador ganha, a universidade ganha, então é relação bem bilateral, ganha-ganha, tá? Esse é o exemplo da vitrine de tecnologias, tem o QR Code aqui, quem quiser dar uma olhada. Então, teve um trabalho árduo na época da direção da Kelly, hoje ela está no MCTI, hoje a nossa direção da Inova FRJ é pela Daniela Luziel, que é uma professora do CCS, muito boa, ambas muito competentes, e criamos esse mapeamento. Então, você clica aqui, você consegue saber, isso aqui é uma Solver BR, Solver linear para simulador de reservatório de petróleo. Aí a empresa de óleo e gás pode olhar ali e querer fazer a aquisição daquilo. Às vezes esse é exatamente um desafio tecnológico que a empresa tem, não consegue implementar e já está
desenvolvido o custo daquilo e ela faz uma transferência de tecnologia, tá? Vocês da área da saúde têm um pool de possibilidades assim, absurdas com relação a isso. Para desenvolvimento de fármacos, protocolos, enfim, a parte de medicina regenerativa, enfim. Aqui é um dos exemplos, né? Fiocruz, a FRJ, a gente assinou lá nosso diretor do parque, o reitor e o Mário da Fiocruz, recebeu o centro de pesquisa da Fiocruz, então vale alianças estratégicas, então a gente tem espaço físico, tem laboratório, como é que pode ser essa configuração? Gostei da ideia do que a Germana falou, do hub de inovação. Então, pelo Prêmio Nacional de Inovação, eu visitei os maiores ecossistemas do Brasil e o que eu vi no Sul lá é aliança pela inovação, ou seja, o Estado que tem uma política estruturante consegue ter mais ganho nesse sentido, tá? Então, como é que a gente aproveita as oportunidades para extrair esse máximo valor? Primeiro, entender esses atores do ecossistema, startup, universidade e tudo mais, e pensar que essa mistura vai criar esse fluxo de sinergia positiva entre os atores. Não sei se aqui alguém tem um Paraíba do Sul, quem está nos assistindo, então lamento caso a situação que a gente está vivendo é uma situação de emergência climática, então toda a solidariedade ao povo do Sul, mas é um reflexo de decisões péssimas que foram tomadas lá atrás e que tem a ver totalmente com a questão tecnológica. Tanto que é um problema social que hoje está a nação discutindo, o G20 está discutindo, a ONU está discutindo a questão da emergência climática do Acordo de Paris, lá, das metas de temperatura e tudo mais. Igualmente é isso, quando a gente olha os anos atrás, a gente lembra da pandemia Covid, foi um cenário que mudou abruptamente a forma de pensar soluções, inovação e tudo mais, e esses problemas complexos vão demandar novas configurações. Então, hoje a gente tem na prateleira um conjunto de tecnologias, pegar na área de vocês, eu fiz um estudo ontem, um levantamento de papers, um estudo da Forbes, listando as 10 tecnologias potenciais, falando de IA generativa, medicina regenerativa, enfim, próteses customizadas sobre demanda, né, tudo mais. Então, esse cenário positivo que a gente tem hoje provoca essas novas possibilidades da gente pensar em inovação. E isso pode virar uma linha de pesquisa, por exemplo, de um pesquisador, pesquisadora que está ali no INTO, no INCA, no INC, tá? A forma que sempre foi feita era a lógica centralizada, fazer inovação para dentro, depois você abrir um pouquinho, depois hoje se fala um pouco de ecossistema, e eu vou até além para provocar vocês um pouco, acho que vocês têm a capacidade de criar uma gestão inter-ecossistema, porque vocês vão ter um conjunto de competências no INC, vão ter um conjunto de competências no INTO e no INCA, mas tem competências que são transversais. Vou dar um exemplo rápido. Eu posso dar um algoritmo lá de rede neural que interpreta imagem para fazer uma identificação de um tumor de câncer, por exemplo. Eu treinar um algoritmo para isso. E esse mesmo algoritmo eu posso fazer isso para talvez identificar um tipo de trauma específico que tem uma peculiaridade. Então, tem competências que a gente pode aproveitar, vou dar um exemplo, manufatura aditiva, impressão 3D, que o desafio para o pessoal do INC é um, que o desafio para o pessoal do trauma é outro. Então, mas todos podem talvez envolver a necessidade de nanomateriais, biocompósitos e tudo mais. E aí o barato disso é, vocês não precisam ser bons de tudo. Vocês precisam saber o desafio tecnológico que vocês têm e jogar para o mercado. FRJ, vocês têm alguém que tem um compósito que não dá um problema com isso? PUC. Esse é o ganho da gente extrair o máximo de ganho do ecossistema, tá? Então, a Mariana Mazzucato, não sei se vocês conhecem, ela tem um livro Missão Economia, Estado Empreendedor. Ela fala do Estado Empreendedor como indutor das inovações e transformações. Hoje, no âmbito do CNTI, quem não conhece, recomendo muito a leitura, são 2 leituras praticamente obrigatórias, na minha opinião. É o Estado Empreendedor e Missão Economia, que fala como é que as nações organizam as missões, ou seja, ao invés de eu ter cada ministério pensando em minhas dores, eu defino problemas sociais, e a partir dos problemas sociais, de forma transversal aos ministérios, eu crio as missões de inovação. Hoje, a missão que orienta, vamos chamar assim, a estratégia de saúde é essa aqui. Complexo Econômico Industrial da Saúde Resiliente para reduzir as vulnerabilidades do SUS e ampliar acesso. Isso aqui eu adaptei nessa apresentação, porque eu foco muito nisso quando eu dou palestra, porque é mais a nossa área. Mas hoje existe um contexto favorável. Vai ter muito recurso, estou falando da ordem de 66 bilhões, de 24 a 26, para ser aplicado em ICTs que estejam aliadas a essa missão. Então, assim, é para ontem, talvez, uma revisão de política de inovação, que eu faria, tá, como exercício, fala assim, encaminhamento. Sair daqui já tendo quase um draft da política de inovação, o que pode, o que não pode, para justamente surfar essa onda. Recursos que vocês podem fazer parceria com empresa, que podem fazer um movimento próximo de instituições e tudo mais, tá? E aqui, para fechar, tá, no penúltimo slide, eu gosto muito desse caso do Rafael Fácil, ele teve todo um trabalho, e é engraçado porque, em tese, ele é da Procuradoria, é o cara que
poderia querer travar o processo. E, na verdade, ele falou, não, é um problema, a galera não conseguiu implementar. E ele criou esse toolkit do MCTI, que eu achei muito bom, com documentos reais, foi feita uma consulta pública nacional, com modelos de contrato pacificado. Então, assim, em tese, seguir aquele contrato, então pode orientar os NIT e tudo mais, você não vai ser preso. Eu sempre brinco assim, não tá cometendo nenhuma ilegalidade, porque está pacificado na AGU, na Conjuro e tudo mais. E assim, sempre tem uma revisão de cláusula, é normal isso, tá? E aí, o que é legal é isso, ele pegou boas práticas nacionais e internacionais, documentos reais e práticos, e aí tem lá, como é que você faz uma encomenda tecnológica, vocês podem provocar o SUS e falar, SUS, o que que é estratégia? Porque onde é estratégia vai ter dinheiro. E vocês estão falando que às vezes é um problema orçamentário. Fala, não, peraí, se é estratégico, e eu tenho aqui meu mapeamento de competências, vamos fazer o nome no matchmaking. Vamos fazer o match de você quer, eu tenho, e se eu não tenho, eu ajudo a desenvolver. E aí vem recurso. Então, desenhar isso é fundamental. E aqui eu deixei algumas perguntas provocativas. Então, como é que está desenhada a política de inovação? Vi que o INCA tem, o INC, o INPE tem esse esforço, mas a lógica de arranjo é muito interessante, e talvez vocês possam ter a política de cada NIT e uma governança orquestrada para, inclusive, pressionar o Ministério. Não sei se era isso aí, mas é verdade. Ganha força, vocês pressionarem de forma estruturada, não é não, não é um arranjo, é diferente, tá? Quais são as diretrizes estratégicas que norteiam essa política caso haja, e se tem alinhamento com a estratégia, se não tem, eu farei isso para ontem, porque é onde vai estar o dinheiro, é meio que assim, de nada tem uma política que não faz o matchmaking com o que está, onde vai ter o recurso, vocês não vão conseguir acessar recursos de forma estruturada. Se existe essa governança, e se não existir, é o momento de pensar de forma orquestrada e tudo mais. E pergunta também se o foco será colocar inovação e empreendedorismo nos pilares de ensino e pesquisa, porque uma coisa é ensinar a inovação acontecer naturalmente, outra coisa é ensinar métodos para inovar, para pensar startup. Talvez vocês futuramente desenvolverem uma incubadora própria, não sei se vocês têm, mas para fomentar esses negócios, é um negócio interessante, tá? E aí, qual o papel real do NIT de cada instituto e se há diálogo, troca de informação, buscando sinergia e tudo mais. Porque se não há, eu acho que é fundamental vocês terem. Como eu falei, achei muito legal esse momento, porque às vezes tem aquilo, né? Ah, não, às vezes é mais prioritário, então recebe mais recurso, mas não vi uma competição, vi um ambiente saudável, onde as pessoas realmente pensam a ciência, a tecnologia e a inovação como vetor de transformação da sociedade. Eu acho que esse é o primeiro passo. Eu falo que ecossistema de inovação é the right people on the right seat. Pessoas certas nas cadeiras certas. Sem ego, sem vaidade e criando projetos estruturantes que vão, de fato, trazer o bem principal para a sociedade. Acho que esse deveria ser o foco, tá?